Fala Comédia, seja bem-vindo a mais um episódio. Meu nome é Vitor e hoje vamos falar muito de Rio de Janeiro. Então, se você tem curiosidade sobre esse tema, gosta de entender a origem de certos nomes, de certos bairros, esse episódio é pra você. Então, assiste até o final, curte esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio, beleza? Mas antes de apresentar o meu convidado, quero te fazer um convite, que é conhecer o Fala Comédia. Então dá uma olhada nos outros episódios assim que acabar esse, você vai lá conferir os outros episódios, que eu já recebi convidados incríveis aqui, eu tenho certeza que algum você vai gostar, algum você já conhece, já assistiu algum vídeo, então vai lá conferir depois que assistir esse episódio, beleza? Meu convidado de hoje, ele é professor. A gente ainda vai falar sobre o que é, porque se você já o conhece, eu acho que você já tem uma visão aí, mas a gente vai derrubar ela, que eu tenho certeza. Mas ele é professor e ele grava conteúdos, como eu falei, de origem de nome, fala sobre os bairros do Rio de Janeiro e eu acho que você conhece. Então, meu convidado de hoje é o Nader. Seja bem-vindo ao Fala Comédia. É um prazer, Vitor, estar contigo aqui. Matheus também. E quem estiver assistindo a gente, como o Vitor falou, é um grande convite aí para a gente poder conversar bastante sobre a nossa cidade e ver muita informação legal. E, de novo, galera, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai conversar bastante. É isso aí. Prazer é nosso. E ao lado dele, que você já viu aí na sua tela, está Matheus Moura, que já é reincidente do Fala Comédia, já esteve aqui e vai me ajudar a conduzir esse episódio maravilhoso. Então, Matheus, também seja mais uma vez bem-vindo ao Fala Comédia. Fala, Vitor. Fala nada, meu amigo. Meus amigos de casa, tudo bem? Já estive aqui como convidado e hoje tenho a honra de estar aqui como co-host, Olha aí, apresentador. A honra é minha. Pô, vai ser muito maneiro, um assunto que me interessa. Acho que interessa todo mundo que é curioso. Sim. É isso aí. Que já matou o gato, né? O que já morreu. Em algum momento pergunta por quê. Sim. E aí exatamente. o nosso amigo Nader vai trazer algumas respostas hoje aí. Vai. Pelo menos sobre as origens dos nomes dos bairros da cidade e Sim. outras cositas mais. Com isso aí. certeza. E o primeiro tema já vai ser o quê? As leis de Newton. Pra gente começar o Fala Por Comédia. que leis de Pô, Newton? vai começar com o assunto mais difícil do podcast já. Por que do nada a lei de Duvido que Newton? alguém Do aprendeu nada. aqui lei de Newton. Duvido. Ou se lembra, já é muito. E isso aí eu acho já também muito difícil. Eu vou te falar que eu lembro que era ação e reação. Essa é a primeira ou a segunda? Nenhuma das duas. Parabéns, Matheus. Começamos bem. Vão revogar o meu diploma do ensino médio. Então, por que estamos falando desse assunto? Porque, como eu falei que meu convidado é professor, e muita gente, inclusive eu e o Matheus, que também é meu cúmplice nisso, achava que ele era professor de história. Então, Sim. é professor de história ou não é? Então, Vitor, Matheus, pessoal da nossa audiência ali, eu dou aula de física. Olha a Olha aí, loucura, ó. cara. Explodiu Olha a cabeça loucura. agora. Olha a loucura. Mas como a gente estava conversando, assim, durante minha vida toda, talvez pela aparência, o pessoal tem um senso comum de como deve parecer um professor de humanas e um professor de natureza. Sempre que eu falava que eu era professor, sempre achavam que eu era de história. Eu perguntava, eu falava, eu sou professor. Aí eu perguntava pra pessoa, tu acha que eu sou professor de quê? Pessoas, história, sociologia. É claro. Sempre achavam. E hoje em dia mais ainda, com o conteúdo. Só que assim, como você disse, história do Rio de Janeiro é a nossa cidade. Sim. E assim, a gente vive isso aqui e sempre foi um conteúdo que eu fui extremamente apaixonado. Eu sempre gostei muito de caminhar com a minha mãe pelos lugares, conhecer. Assim, a gente Dona? A grande Selma. Não, olha aí, ó. Grande Selma. A gente sempre caminhou muito pelas trilhas, caminhos. Então, isso sempre me fez questionar muito sobre... Caramba, por que tal coisa tá nesse lugar? Pô, uns nomes engraçados. Uns nomes parecendo mais literais, outros parecem nomes de pessoas. Mas quem são essas pessoas? Então, essas caminhadas sempre me ajudaram a ir buscar essas informações. Porque eram questionamentos que vinham da nossa vivência, da minha vivência, pelo menos, com a cidade. Eu acredito que vocês também passam por isso. Inclusive... Tá vivendo, né? Inclusive, a gente falou aqui antes de começar e a gente foi conhecendo os bairros que cada um aqui morava. Sim. E eu falei que moro na Tijuca. Sim. E uma das primeiras coisas que me
que me despertou esse mesmo sentimento de por quem é fulano de tal. Foi quando eu estive uma das primeiras vezes na rua São Francisco Xavier. Eu falei, quem é esse bendito cara? Então, aqui no Rio tem uma prática que é muito legal, que é colocar um mini release ali de quem é a pessoa. Isso não tem em outros lugares. Não sei se em outros lugares, né? Mas em São Paulo com certeza não tem. Eu tô sempre em São Paulo. Sim. E eu acho muito maneiro. Você vai lá, fulano de tal, embaixador de não sei o quê. Eu sempre parei pra ler isso. Sempre. Às vezes eu tô andando com alguém no centro do Rio ali, aí a pessoa tá com pressa. Aí eu tô andando mais devagar pra ler essas plaquinhas aí. São poucas informações, não é muito ali, mas já é um... Já dá uma ideia do que é. Já é um começo. Tu vê ali um movimento geralmente político, né? Embaixador de não sei o quê, senador de não sei o que lá. Tem, sempre tem. Aí, tirando quando é Rua das Rosas, que aí... Aí não tem muito o que fazer, né? Flor. Flor ornamental. Então o teu conteúdo, pra gente já emendar no teu conteúdo, surgiu dessas dúvidas. De chegar e, por que tal bairro se chama o nome do bairro? Por que tal rua, tal pessoa fez tal coisa em tal lugar? E aí, nessas dúvidas, nesses porquês, tu chegou e vou responder. Isso. Primeiro eu respondi pra mim. Perfeito. Aí depois eu fui levar isso pras pessoas também. Porque assim, eu sempre fui muito curioso. Isso vem da ciência, de qualquer forma. Independente do que você estuda, é um tipo de ciência. Seja uma ciência humana, uma ciência política, uma ciência da natureza. Então, você tem uma investigação que sempre vem de uma curiosidade. Seja algo... Como funciona a televisão? Ou como esse bairro foi formado? Para mim, a origem dessas perguntas é a mesma. Que é uma curiosidade do que está por trás das coisas. Sim. E assim, não só o Rio de Janeiro, assim, que eu leio mais sobre o Rio e a gente é mais focado por viver aqui no Rio de Janeiro. Mas o Brasil como um todo, ele acaba perdendo muitas histórias, muitos porquês. Então isso acaba se tornando um mistério para as pessoas, o que não deveria ser. O que eu vejo muito em comentário, assim, muito, todo vídeo vai ter um comentário desse, que é, poxa, isso deveria ser ensinado na escola, e deveria. É verdade. Deveria. Sabe por quê? Quando a gente sabe a origem, primeiro, a gente dá mais valor. A gente dá mais valor. E dando mais valor para isso, a gente protege melhor, a gente cuida mais, a gente respeita mais. Porque assim, a própria população reclama de como é tratado o ambiente, mas a própria população, no geral, não cuida do ambiente. É verdade. Como deveria. A gente vê isso o dia inteiro. E o conhecimento é uma das formas de contornar isso. E sim, deveria ser ensinado na escola. Eu penso isso também, porque é uma forma de ir mudando a sociedade também. Eu não sei como tá hoje, né? Você tá dentro de sala, você vai saber muito mais, porque eu já parei de estudar. Em breve você vai estar também. Vamos ver. Olha aí, ó. Vamos você essa mudança de paradigma. Mas na época que eu estudava o ensino médio, na época do preto e branco, eram 3 aulas de história e 3 de física, tua área. Então é pouco tempo para você 3 abordar... 3 tempos de aula, tá falando? Isso. Entendi. Na semana. Então é pouco tempo para você abordar tanta coisa. Então o professor de história que já tem que falar sobre Revolução Francesa, sobre a Segunda Guerra Mundial, como é que o cara vai entrar na origem da Tijuca, meu? É verdade. Muito cruel. É muito cruel. Não, com certeza. A culpa não é do professor. Com certeza. Porque não tem tempo para isso. Em sala de aula, caso alguém aqui também esteja assistindo a gente e trabalha em escola e tá em sala de aula, sabe a cobrança que a gente tem com conteúdo. Tu tem que dar o conteúdo naquele tempo. Uma das piores coisas que o professor pode fazer não é dar uma aula ruim. É não dar o conteúdo que tem que dar no tempo. Assim que as escolas particulares normalmente cobram. Tu dá aula pro médio? Óbvio, né? Médio, isso. Física é mais ensino médio e pré-vestibular. Mas ainda são 3 tempos por semana? Depende da escola. Pô, tem escola que eu pego que são 4 tempos, 5, 6, aí já dá pra dar 2 tempos. 2. Eu lembro que o meu ensino médio foram 2. Eu dei em escola pública, eram 2. Sim. 2 de física, 2 de biologia, e 2 de química. Tem química aí. Era sempre 2. Quando tinha professor, não. Porque tem esse problema. E física era raro. Sim. Não, é raro existir um professor de física. Ainda mais ser contratado na... E quando existe, o cara vai estudar história do nada, vai fazer vídeo no Instagram? É verdade. Aí desfalca. Menos um professor de física. Menos um. É verdade. Verdade. É loucura isso, né, cara? Mas o que eu acho legal é que, de alguma forma, tem uma união das duas coisas aí, porque vamos lá, gostei. Ela sempre traz história. Sim. Você falou, por exemplo, de com Newton, certeza. Você já estava gravando, a gente estava batendo papo sobre Newton.
Newton, outro dia eu posso estar falando uma atrocidade aqui. Mas Corta aí. uma vez eu li que Newton tem mais escritos sobre outros assuntos do que sobre física. Cara, então, isso é muito interessante, porque essa divisão da formação, eu vou me especializar numa área do conhecimento, é algo um pouco mais moderno. Sim. Há tempos atrás, as pessoas se abriam em todas as áreas do conhecimento. E às vezes nem era conhecimento. Ele mexia com alquimia, que era uma parada já meio... Sim. Não, cara, o Newton é um dos gênios da humanidade. Top 3 gênios da humanidade. Com certeza. Pra você, Quem qual seria são? o primeiro? E quais são os outros? Matheus Moura. Eu sabia que ele ia falar isso. Um amigo Eu meu. sabia. Cara, é um bom debate. Mas assim, Leonardo... Dá pra pensar nas Tartaruga Ninja. Leonardo da Vinci e Michelangelo. Pô, sei lá, irmão. Até falar isso aí. Acho que o Da Vinci dá pra sentar nessa mesa. Michelangelo, eu sou fã. Ele é bom demais. O cara né? era sinistro. Muito O cara conhecimento. era sinistro. Aí, mas assim, eu quero batizar o nome do meu filho de Isaac muito por causa de Newton. Caramba, É mesmo, legal. cara? O Legal. cara é muito sinistro. Mas o Isaac igual... A grafia igual a dele ou o Isaac abrasileirado? Eu vou ter que trocar uma ideia com a minha mulher. Vamos ver o que eu Mas eu penso. acho que o que eu é. O que ela eu quer? é. Isaac é I-S-A-Q-U-E. O Isaac é complicado. Sim, por isso que eu sim. perguntei, porque Sim. se fosse inspirado 100%, ia ser bem diferente. Fica difícil. Faz sentido. Pra você, qual seria o maior gênio da humanidade aí? Cara, pior que assim, é uma pergunta difícil, cara. Sim. Difícil. Mas Pra mim, eu diria o Einstein, pra mim, ele é fenomenal. Tá bem. Porque o Einstein, ele conseguiu quebrar toda a física criada antes dele Uhum. com as ideias dele. Eu acho que até Einstein, Newton era Sim, não, ele era o respeitado. Conceituadamente Ele era o maior. Deus, ele era o Deus. Aí o Einstein deu uma... Você acha que o menino... Como é que é o nome dele? O Tortinho? Que pereceu há pouco tempo, tava na ilha Olha, Einstein. cuidado. Calma. Como é que é o nome dele, rapaz? Esqueci. Tem imagem também desse podcast. Esqueci o nome dele. Tem e tu tá do lado. É verdade. Caraca. É o Esqueci. Steve Hawking. Isso, Steve Hawking. Hawking. Tu acha que ele tá no mesmo patamar do Einstein? É difícil dizer, porque eu acho que ele cria uma ruptura muito grande, entendeu? Isso pra mim que torna o Einstein muito único. É a ruptura que ele traz a milênios de conhecimento criados antes dele. Aham. São milênios, vão botar aqui séculos. Sim. E o Stephen Hawking, ele vai estar ali contribuindo para a evolução desse conhecimento. Genial, eu tenho o livro dele. Eu li. É o Da Casca de Nós. Não, é o... Eu recomendo esse livro. Putz, O Universo numa Casca de Nós. Ele tenta pegar as ideias mais doidas da mecânica quântica e botar numa linguagem Mais fácil. acessível. É um livro muito bom. Eu achei o outro também bem fácil, tá? O que eu li. Deixa eu lembrar o nome dele. Ele tem essa característica. Eu botei Steve e apareceu o King. Porque tem o Stephen King também. Sim. Esse é um dos grandes também. Sim. Breve Não. História do Tempo. Boa, muito bom também. Esse nunca cheguei a ler, não. Achei muito de boa. Sim. Eu Ele sou tem leigo. essa característica. Eu acho que ele inspirou até o filme. Que ele tem um filme há pouco tempo atrás, até concorreu ao A Oscar. biografia dele, né? Que a é biografia dele. Uma Breve História do Tempo também. Sim. Ó, mas eu quero dar um recado antes, que você que veio assistir conteúdo sobre os bairros do Rio de Janeiro, calma. Calma que essa hora vai chegar. Posso falar sobre muitos assuntos. Muitos O assuntos. conteúdo tá diversificado, mas a gente vai chegar lá. Mas uma coisa interessante, Matheus, que você comentou... Matheus não, Vitor, desculpa. Isso. Vitor, que você comentou, você mora no Maracanã, não é? Bora no Maracanã. A área ali da Grande Tijuca. Isso. Eu costumo brincar com o pessoal de casa, o pessoal de casa não, o pessoal que eu converso, né? Aham. O pessoal de casa tá ouvindo ali agora, que se eu quero viralizar um vídeo, eu tenho que falar da Tijuca. Cara, parece que o pessoal ama tanto o bairro, Ali vestem a camisa. Cara, qualquer coisa que eu fale da Tijuca, eu posso dormir tranquilo. Eu sei que eu vou acordar com 100 mil views, cara. Pô, é doideira. Aham. E o pessoal ama o bairro. Sim. E isso é muito legal. Eles defendem o bairro, assim... Isso a gente sabe até da nossa convivência. Você tá numa mesa de bar com alguém, e alguém da Tijuca... Se alguém falar mal da Tijuca, a pessoa vai defender. E assim, eu acho isso bem legal, falar da Grande Tijuca. Primeiro, que tem muita história ali, tem muita coisa legal. E tem esse lado interessante. Que realmente o vídeo vai viralizar. E a freguesia, barra, que a gente estava comentando também, é o segundo tópico que se eu falar, irmão, Dá certo também. vai Então, estourar. O pessoal Mas defende aí muito. vou defender meu Defende bairro. muito. Ó, já defende vai muito. Vou defender. defender meu bairro. Porque se você comparar a quantidade de habitantes de um para outro, você vê o nível de engajamento do freguesiano. Sim. Porque a Tijuca Sim, tem muito sim. mais
habitantes do que a freguesia. Ainda mais se tu considerar a grande Tijuca. Exatamente. Engloba, né? Bairro. Abrange mais E o coisas. freguesiano, ele é Sim. tão maluco que ele bota a freguesia lá no alto. Sim. E às vezes Sim. nem era o lugar dela. Não, tem que ser. A freguesia é maravilhoso. A freguesia é melhor que a Tijuca. Vocês, tijucanos, não xinguem o Nader, xinguem o Matheus. Pô, eu nem tô na imagem. Xinga, mas eu carrego essa aspa. Inclusive, um grande amigo meu casou tem alguns anos, Sim. aí ele tava tentando, pra onde eu vou morar, não sei o quê. Eu falei, freguesia. Eu sempre milito pela freguesia. Então. É. Aí ele, pô, mas a Tijuca tem metrô. Eu falei, Pra que metrô? Pra quê, né? Pra quê? Mas e uma coisa interessante sobre a freguesia, assim, da minha convivência com os conteúdos e a galera da freguesia. Se eu quero me sentir famoso, eu posto um vídeo e vou pra freguesia no dia seguinte. Cara, parece que lá, como você disse, talvez por ser uma densidade de defensores maior por metro quadrado em relação à Tijuca, cara, o vídeo lá, ele corre muito rápido. É mesmo. Sim, eu posto num dia de noite, no dia seguinte, se eu andar na freguesia, que eu costumo frequentar muito ali a freguesia. Então, cara, o pessoal já fala na rua, conhece, fala. Pô, maneiro. No vídeo do dia anterior. Então, isso é um ponto Não, positivo galera, pra freguesia Não, também. tem um exemplo que você mesmo deu. Antes de você chegar, a gente estava falando Sim. sobre o teu conteúdo. Sim. E uma das coisas que o Matheus falou foi que ele assistiu um vídeo teu sobre a freguesia e a primeira coisa que ele Exatamente. fez foi mandar pro irmão, não foi isso? Exatamente. e cara, eu sou muito Exatamente. seletivo com o conteúdo que eu compartilho. É uma coisa ou outra que eu falo, isso aqui dá pra compartilhar. E Maneiro ele demais. falou, sabe o que também? Que tem tempo que o conteúdo do Fala Comédia não aparece pra ele. Então a gente já vê o que ele tá consumindo e o que ele Sim. gosta. Então Te Fala Comédia talvez ele não goste. Traiu o teu conteúdo. É. Eu. Você que não Caraca. segue ainda o Fala Comédia, você tá muito Errado. Muito errado. Tá errado. Tem E ó, que seguir, galera. eu queria fazer uma observação que eu Sim. achei muito legal isso que você falou. Que assim, eu moro hoje na Tijuca, Sim. no Maracanã, mas eu não nasci lá. Eu fui convidado / imposto pela minha esposa a ir pra lá. Aí tem que ir, né? Aí não tive muita opção. Aí tem que ir. Então, assim, uma das coisas que eu reparei realmente é isso. Que o pessoal lá é defensor da causa, veste a camisa Muito. e briga. Sim. E se a gente for fazer uma reflexão aqui, que eu deixo pra vocês também comentarem, Sim. quais são os outros bairros ou regiões que tem uma defesa tão grande assim? Porque Interessante. o meu palpite é a Tijuca já. Com É. certeza. Pela minha convivência Com ali, certeza. ali é o lugar que mais nego defende de um incidente Quer de briga. dar alguma opinião? Eu Matheus, em acho que relação a tem isso? uma galera muito defensora de alguns lugares da Zona Norte. Uhum. Tipo assim, Meyer. Meyer. É um bom palpite. Apesar de que Sim. o cara do Meyer, ele meio que tem um senso de Brasil, que só eu posso falar mal. É igual, brasileiro tem assim, né? A gente fala mal, mas quando alguém Só fala mal, a gente. gente, tá maluco? Tá maluco. O Meyer tem isso. Quem mora no Meyer não bobeia, mas se tu Sim. começar a falar, não, é perigoso, o caramba. Aí o cara já começa a O defender. tijucano já não é assim, porque o tijucano é muito raro ele falar mal. Ele só, tá em ele só negação. tem o olho para as coisas boas. Tá em negação. É, isso aí. Sim, Tá em negação. faz sentido. E por incrível que pareça, eu já ouvi, não sei se vocês já tiveram esse, lá da área lá da tua escola, da galera das Vargens. A galera defende também. Não, é o interior no Rio, muito tranquilo, clima bom. Eu acho que isso de defender Longe acaba pra sendo... caralho. Não é. Longe de tudo. Hoje eu senti isso. Rodei o Rio pra estar aqui. Não, Olha com aí. certeza tá valendo a pena. Opa. E... Olha aí, ó. Não, com certeza. E eu acho que isso de defender o próprio bairro, Ah. eu acho que é um pouco padrão da maioria dos bairros. Assim, eu sinto isso um pouco. Eu acho que Alguns deve ter defendem mais. Deve ter gente na faixa de gás agora, que a faixa de gás é maravilhosa. A galera tende a defender. É um bom ponto. Como tu disse, a pessoa pode falar mal, assim, mas os outros não, né? Se Sim. alguém falar, vai defender. Assim, você falou do Meyer, eu achei interessante, porque realmente na convivência do bairro do Meyer, indo até o Meyer, conhecendo as pessoas, eu tenho muito essa impressão também. Defensores do bairro. Só que, assim, os conteúdos do Meyer demoram muito. Normalmente, os da Zona Norte, tirando a Tijuca, demoram muito pra galera interagir. Não, eu ainda não entendi muito bem o porquê. Teve um do Meyer que viralizou, foi muito bom esse. Cara, esse aí, Até eu, assim, tenho dúvidas que é verdade. Eu postei, assim, coisas que aconteceram no Meyer que ninguém imagina. A primeira delas foi a questão do... Não sei se vocês chegaram a ver notícia na época, que o Will Smith foi comer um bolinho de bacalhau lá no Meyer. Não tem como isso ter acontecido. É. Já tinha visto isso? Não. Notícia. O Will Smith foi comer um bolinho de bacalhau no Meyer alguma coisa do bacalhau que tinha no Meyer. Não era Rei do Bacalhau, não. Alguma outra... Não tem mais. Aham. Mas o Will Smith foi lá. E ele gostou tanto do bolinho, que sabe o que ele fez? Ah. Indicou pro Kanye West ir lá com a Kim Kardashian. E eles Isso. foram. Tem foto dos dois lá, na rua, Dias da Cruz, Olha, do Meyer.
Doideira. Isso aí eu postei, cara, esse viralizou. Porque, porra, não tem como. Como Porque é muito aleatório. Como isso é verdade, Quem que irmão? contou essa? Se for o Naldo? Teoricamente, o Naldo indicou ali pra um dos dois o negócio. Fez a indicação Não, o Naldo do meio tava- campo ali, né? Como o Naldo não tá no meio de uma história dessa, né, irmão? Porra, não tem como, não tem como. Mas tem foto disso. Isso que é Surpreendente. assustador. Surpreendente. Surpreendente. Eu E- gosto muito do americano famoso vir pro Brasil de verdade. O cara Sim, não cai em Copacabana. sim. O cara É. brotar no Meia. Sim. Sim, é Não, verdade. isso aí é sensacional. Aí o cara de Sensacional. fato viveu o que é o Rio de Janeiro. É. Sabia que já teve um show do Steve Wonder no Meia? Mas isso é muito aleatório. Já teve. Como é que é o nome desse teatro? Do Imperator. É, eu fiz show lá. Imperator. Eu acho que tem foto. Acho Você que eu cheguei fez a show? olhar. É, eu sou comediante. Caraca, que maneiro, irmão. Maneiro. Ele é o braço da comédia que veio hoje. É o Fala. Eu sou o Fala, ele é o Comédia. Caramba, pô, muito bom lá, né? Muito Cara, maneiro. o É um teatro Imperator- bem legal. Eu já É, trabalhei lá tradicional. também. Bem Já legal. Imperator, produzi lá. É, produziu lá, né? Já produzi lá. Eu acho que a Muita gente história, produziu cara. Noite Junta lá. Não, acho que não. Não? Eu fiz poucos lá. Enfim, interessante. Sim, sim. Já é a primeira parte de história a gente trazer. Agora olha, o Steve Wonder, que foi? Steve Wonder foi. tem Então, foto, poderia. O ruim é que, por ser o Steve Wonder, poderia ser qualquer lugar, né? Pra ele. É, tanto faz. né? Aí, Steve Wonder, acho que eu não levou. Tá bom. Pra ele, Levou um tanto cara lá pro faz, não vai ver muita coisa, né? Caralho. Mas tiveram outros nomes grandes que fizeram show lá. Alguns na década do auge, assim, né? Do Imperator, de show. Década de 80 ali, 90. Mas alguns... O Steve Wonder acho que foi mais recente, assim. Acho que foi em 2010. Já nos 2000. É, Caramba. eu acho que foi. Eu não lembro de ter Sim. Já pensou? notícia disso. Todo E o- mundo e no o Rio. bolinho de bacalhau do Mer. A Madonna vai pro Imperator do nada. Ia ser- Pô, olha aí. Não, aí é o fim do... Vai Esse é um explodir pequeno tudo lá, caos. irmão. Vai explodir tudo lá. E ó, já, Com certeza. possivelmente essa história de você tá assistindo e prestando atenção, essa história do Meia já possivelmente virou um corte. Com Olha aí, ó. certeza, com certeza. Mas Cara, tu essa é acha muito loucura isso. que Muita loucura. esse menor engajamento na história do Meyer talvez seja porque a galera meio que já conhece? O fator novidade talvez pese? Porque o Meyer, por ser um bairro muito tradicional, eu Sim. acho que a galera que já tá lá meio que já conhece a história do bairro. Eu não sei, Então, é uma possibilidade. É uma ideia interessante. Assim, talvez falar algumas coisas mais óbvias para quem mora lá, talvez. Por Exato. exemplo, o Leão do Meia. Uhum. O Leão do Meia é um ponto muito conhecido no Meia. Talvez quem mora lá já saiba um pouco a origem dele, o porquê ele tá ali. Mas, por exemplo, falar que o shopping do Meia, tem um shopping no Meia. Um shopping, assim, não chega a ser aquele shopping gigante, mas tem um shopping no Meia. Ele, por algumas fontes, não todas, é considerado o primeiro shopping center do Brasil, Cara, no Meia. Olha aí o Doideira, primeiro. né? Por quê? Eu fico me perguntando, é isso que eu acho interessante. Ah. A gente fica vendo as coisas, porque o primeiro shopping center foi tanto no lugar Meia. pra pôr o shopping. Foi no Meia. Tem algumas divergências, alguns falam que foi em São Paulo, mas muitas fontes apontam pro Meia. Mas Caramba. isso, quem mora no Meia não sabe. Isso mais ou menos que ano? Que década? Ixi, ó, década... 50? Eu acho que um pouco depois. Não me lembro a década exatamente agora, mas, como eu disse, algumas fontes indicam que é no Meia. E ele vive até hoje, o shopping existe até hoje. Isso que é muito engraçado. Aí imagina, você tá... isso é uma das funções que eu gosto de trazer pro trabalho. Porque você pode, no shopping do Meia, passar pela Dias da Cruz, um exemplo, porque a gente tá Uhum. falando disso, qualquer outro lugar. E só de você ter essa noção da importância daquilo ali pro desenvolvimento da cidade, do bairro, do país, primeiro shopping center, por várias fontes, você já enxerga aquilo de um jeito diferente. Sim, é verdade. Já tem um olhar E diferente. isso te traz isso se chama pro presente, É. entende? Você às vezes tá na correria do dia a dia e você entra num lugar e lembra de histórias que aconteceram ali, da importância daquilo, e aquilo te traz pro presente porque você tá ali. E isso é uma coisa do dia a dia que a gente falta no nosso dia a dia. A gente tá Uhum. sempre viajando, sempre na pressa, sempre pensando no futuro e não tá no A no melhor momento. forma É de verdade. compreender o presente, né? Olhando o passado. Olhando o passado. Engraçado isso, porque é o passado, a história, trazendo a gente pro presente. Quando a gente passa por ali, ou quando a gente, enfim, comenta sobre o lugar. Uhum. E isso, enfim, o Rio inteiro tem isso. Sim, é Todo muito... lugar tem um porquê. Uhum. Todo lugar tem um porquê. E acho que esse é um dos pontos mais importantes, além do fato do teu conteúdo ser uma questão de curiosidades e de despertar esse sentimento de curiosidade. Sim. Isso que você falou, acho que é o legal também do teu conteúdo, de você trazer
além da curiosidade, a informação de a pessoa por saber o porquê. Sim. E não só a questão da curiosidade de... E uma coisa que... Você trouxe isso, e uma coisa que... Desde que eu comecei a fazer esse conteúdo, tá? Desde que eu comecei, uma coisa que sempre me motivou muito, assim... Galera, pode não parecer, tá? Mas eu leio quase todos os comentários eu leio. Legal. Eu fico ali lendo, posso não responder todos, porque senão, cara, ali eu vou ficar só respondendo comentário. Obrigado, amigo. E assim, desde que eu comecei a postar, os comentários que mais me motivaram a continuar nessa jornada de estudo, de gravação, de edição, é ver que as pessoas do local de onde eu tô falando, primeiro, por ver algo sobre o local que elas moram, isso aumenta a autoestima delas. De estar morando num lugar que está sendo reconhecido, que tem história. E isso traz valor não só para o lugar, mas para a vida da pessoa ali. Que ela começa a ter... Ou não sei se ter, mas para nos demonstrar mais orgulho do lugar que ela mora. A gente sabe que o Rio de Janeiro, por... enfim, questões midiáticas ou por questões, enfim, de como a informação é levada, a gente tende a dar valores só para alguns lugares do Rio de Janeiro. É verdade. Então, poxa, alguém que mora numa região mais afastada, poderia citar aqui vários nomes, não vê o bairro dela, ou a rua dela, ou a cidade dela ser comentada, que não seja, às vezes, numa notícia ruim do jornal. Uma tragédia, alguma coisa assim. Só vê associado o lugar que ela mora à tragédia, a coisa ruim. Normalmente é isso. Ou em época política, enfim, não vamos nem entrar nesse assunto que aí lembram dos lugares que existe, né? É verdade. Mas, enfim, e ver o lugar que ela mora associado a uma história que ela nem conhecia, associado ao cultural, isso dá um orgulho para a pessoa de morar ali. Ela representada. Sim. E acho que isso que traz o engajamento do conteúdo. Com certeza. Porque, cara, é o pessoal... botando ali as experiências delas também. Isso é muito legal. Eu sempre tento fixar 1 ou 2 comentários, que são as pessoas dando as experiências pessoais dela. Porra, legal. Entendeu? Sobre o que eu comentei. Do que eu li, a pessoa fala o que o avô dela viveu e contou. Cara, então, meio que a versão dela. Exatamente. Você consegue tirar dos comentários mais informações sobre os bairros? Perfeito. Então, eu viajei para Búzios, deve ter uns 2 meses, mais ou menos. E aí eu falei, pô... Vai começar a falar sobre os bairros de Búzios. Vou falar um pouquinho sobre Búzios, fazer sobre Búzios. E aí eu fiz um sobre a origem do nome das praias de Búzios. Legal, gostei. E aí fiquei vendo os comentários. Cara, depois postei mais 2 vídeos sobre Búzios, tudo com ideia dos comentários. Pô, legal. Tudo. Uma que... Uma moça comentou, eu não lembro o nome da praia agora, que ali tinha rochas, ali na orla de Búzios, numa praia, num cantinho de uma praia, tinha pedras que os geólogos usavam para provar ali a conexão com a África, na Pangeia. Sim, Tinha pedras ali em Búzios que são usadas para fazer essa comprovação da ligação das placas. Pô, achei isso sensacional, irmão. Quando eu vi isso, eu falei, pô, isso tem que estar no vídeo. Mas eu entendi, o nome tem a ver com a pedra? Não, o nome não. Só que ali... Só o contexto. Isso, ali, por exemplo, no cantinho da praia, na orlazinha da praia, tem pedras que fazem sua conexão com pedras. Entendi, mas o nome da praia não tem nada a ver com isso, era só curiosidade. Isso, eu não lembro agora o nome da praia. Mas porque vai que o nome da praia já era um nome africano por causa dessa pedra. Aí ia ser mais... Praia de Zombalagalam. É verdade. Não, mas não tinha, não. É um nome comum, mas tinha essa característica ali na praia. Que, pô, quando eu li, eu falei, pô, sensacional isso, cara. Lógico, muito legal. Não, e já que a gente falou de Búzios, sim. Um dos conteúdos que mais me surpreenderam foi a questão das praias da Zona Norte. Sim, com certeza. Isso eu aí, queria cara, trazer... Pouca gente sabe disso, tá? Com certeza. Eu era uma dessas pessoas que não fazia a menor ideia. Sim, e o Rio de Janeiro foi aterrado. Sim. Não só o aterro do Flamengo, o próprio nome já diz. Abriu aqui o nosso estúdio, não tinha. Exatamente. 60, 70 anos atrás... Exatamente, a gente está em cima de mar aqui, né? Da Bahia, quer dizer, né? De água. Realmente... É um conteúdo que costuma viralizar muito, porque é uma coisa que assusta, na verdade, por ser uma informação que também não é muito divulgada, as pessoas desconhecem isso. Só um exemplo, em Olaria, se eu não me engano, tem uma rua chamada Rua da Praia, algo do tipo assim, porque ali dava numa praia. Era a praia da Bahia,
É na Praia da Bahia, mas a gente tá aqui na Praia da Bahia também super valorizada, que é a Praia do Flamengo, Praia de Botafogo. Porque foram coisas que, assim, quando eu fui falar das praias da Zona Norte, isso gerou muito hate de pessoas que talvez viram como um... Desdém? assim, talvez como uma briga com a Zona Sul. Não era isso. O pessoal até falava assim, mas essas praias da Zona Norte eram praias de Bahia, não eram praias boas. Mas, enfim, tem praias de Bahia na Zona Sul que são valorizadas. Então, isso não é um motivo para desvalorizar aquelas praias que... Eu não tava medindo a qualidade da praia, estava informando ali o que... Exatamente. Trazendo informação, não entrando no mérito. Juízo de valor. Né? Exatamente. Se eu não me engano, tem relatos... Mas isso é porque o povo da Zona Sul é chato pra dedéu. Tem que ter falado aqui. Quem falou fui eu. Saí da imagem agora, hein, galera. Saí da imagem agora. Tem relatos da praia de... Se não me engano, praia de Ramos. Assim, foi feita ali o piscinão de Ramos para meio que consolar com a perda do que já teve ali. Aquela região ali tinha uma praia, se não me engano, o nome era Praia do Apicu. Algo do tipo assim. Que sumiu, literalmente. Mas com aterros ali suscetíveis na região. E existem relatos que aquela praia ela era conhecida pela sua beleza natural. Entende? E, assim, a gente, hoje em dia, se não falar sobre, nem imagina. Nem faz ideia. Nem imagina isso. E é interessante pesquisar fotos antigas da própria orla do Flamengo, da própria orla de Botafogo, e a gente vê a diferença do que elas eram para o que elas se tornaram. Como você disse, a gente está numa região aqui de aterro, o aterro do Flamengo é uma região planejada para ser bonita desse jeito, ter área de convivência como é. E a Zona Norte, essas praias foram modificadas para não existir, na verdade. Aquelas foram modificadas para ficarem melhores do que elas eram, e é tudo questão de planejamento. Então, esse assunto praias da Zona Norte, realmente, como é algo que foi tão apagado, a galera nem imagina, toma um susto. Como assim, Olaria tinha uma orlazinha ali, tinha uma praia que o pessoal... Tinha orlaria o nome, né? Tu é bom dos trocadilhos. Tudo bem, ali tinha regiões que sim, para a pessoa se banhar, às vezes não era alguns pontos, não era a praia. Mas assim, aqui também não. Foi modificada, entendeu? Sim, eu acho poderia agora tá podendo tomar banho aqui, não tem um. Eu vi isso em alguma página de O do Flamengo tava muito tempo. Tava limpo, muito tempo. Isso. Ficou um tempinho grande limpo. Não sei se hoje tá, mas ficou um tempo bom. Pô, pessoal ali frequentando bem, frequentando com bastante frequência ali. A galera sempre foi pra lá pra se recrear ali, andar de bicicleta, caminhar, não, mas entrar na água, a galera dava... O banho ali não era o objetivo. Era um ou outro doidinho, o doido. Então, mas é isso que falta na Zona Norte, e é isso que o vídeo, quando a gente comenta sobre praias da Zona Norte, é isso que traz a indignação. Porque essa região de recreação falta na Zona Norte. Os parques são poucos. Então, assim, já aconteceu mais de uma vez a gente conversar com pessoas de outras regiões. Não precisa falar bairro, mas assim, de regiões com mais metro quadrado mais caro, vamos dizer dessa forma. E a gente comenta sobre Zona Norte, algum outro lugar, e que não é essa região de metro quadrado mais caro. E a pessoa comenta, porra, mas lá é muito quente. Mas por que lá é muito quente? Tudo bem, a gente não tá tão perto do mar, tem questão de brisa, enfim, mas não tem área verde, foi tudo desmatado. Aqui a gente tem um parque gigantesco que foi criado. Isso é dinheiro gasto aqui e não existe algo parecido em nenhum outro lugar e poderia existir. Nada impedia de fazer um parque desse na Zona Norte. Você falou de... A gente tá falando desse tópico e tem um assunto também muito interessante que dá para puxar, que esse... Caramba, tu falou de comentário... Cara, esse foi eu lendo vários comentários, cheguei nesse tópico, fui pesquisar, e de fato existia, assim, perto de 1960, mais ou menos, 59, um projeto chamado Parque Uruçumirim. Já ouviram falar desse parque? Era para ser como se fosse o aterro do Flamengo, só que na Zona Norte, como se fosse uma ideia parecida. Toda aquela região que foi tomada ali... Na época do aterramento. Isso, que foi virando ali toda a região que basicamente é o Complexo da Maré. Perfeito. Ali seria um grande parque, como se fosse o mesmo planejamento do Parque do Flamengo. Chegou, se eu não me engano, a passar por algumas fases de aprovação, mas depois o presidente quebrou esse projeto. 60 que você falou? 60 acho que foi dada a ideia.
Se eu não me engano, 59, se eu não me engano. Rio de Janeiro ainda era a capital da República. Sim, sim. Ainda estava nesse momento. Eu não lembro que foi o presidente que quebrou esse projeto, essa ideia, mas de fato mudaria completamente Eu acho que a Zona gente Norte. Mudaria, né? Ficaria menos quente. A gente teve uma Entendeu? perda muito grande no Rio de Janeiro com essa mudança da capital para Brasília. É um Porque tópico que muita gente discute. Foi um momento que tudo que era aqui, como no Rio de Janeiro, a cidade toda planejada por Dom Pedro II, para ser a Paris Sim. da América, não sei o quê. Aqui era tudo incrível. E era um momento que eles estavam planejando, de fato, a cidade. E aí, do nada, vamos para Brasília. Tira o foco. Vamos Sim. para Brasília aí, perdeu. A palavra que você falou é bem interessante, planejamento. Porque é isso, a gente tem regiões planejadas, só que ela não é completamente planejada para conversar com a cidade. Uhum. Então isso causa E isso vários problemas. o caso da Barra até hoje. o caso da Barra é um exemplo clássico É disso. o último bairro planejado do Rio de Janeiro, você diria? Se eu não me engano, o Recreio teve o projeto... Pós-Barra. o projeto dele final de Cidade Jardim, que... O Recreio é um bairro bem interessante, porque, assim, quem olha talvez de longe, quem talvez frequenta pouco, pode até confundir um pouco Barra e Recreio ali, tá tudo um pouquinho junto. Uhum. Só que quem convive mesmo ali, vai passando, caso você vá passando de um bairro para o outro, você percebe que o Recreio tem algumas diferenças interessantes, principalmente na forma que ele se integra com a natureza. Os prédios do Recreio tendem a não ser tão altos quanto o da Barra. Se você parar para perceber isso, tem muitas ruas com pracinha no meio, prédios de 3, 4 andares com já um apartamento maior, não é aquela torre gigantesca. Sim, de então, 20 andares. O Recreio ele teve um pouco essa característica de tentar juntar ali preservação da natureza junto com a urbanização, que é inevitável, mas ele tentou ter um projeto que se chama de Cidade-Jardim. Tentar manter essa integração da até natureza. Um condomínio, mas é na Barra, o Cidade Jardim. Existe, né? Existe. É a primeira memória né? Na verdade, não é nem na Barra, né? Agora ele é na Barra Olímpica. Sim. Que essa eu sei a história, porque foi por causa das Olimpíadas de 2016. Sim. Essa eu sei. Não, faz teu corte, faz teu corte. Na Olimpíada 2016. Essa aí tá fácil. Bairro recente. E falou de planejamento, quando a gente fala da Barra, poxa, vamos parar para pensar o que estava acontecendo. A gente estava com uma região que era conhecida como o Sertão Carioca, ali. Ou seja, o que você imagina quando se fala de Sertão Carioca? Um lugar... Então, mas tinha tudo menos sertão ali, né? Porque sertão sempre pensa um negócio seco. Sim. E a Barra era tudo menos seco. Sim. É lago, pântano, O mangue. tempo todo. Sim, tanto que o nome Barra vem da ideia da junção da Bahia com o mar. É uma questão geográfica, Barra. E da Tijuca é um nome de origem indígena que remete a água parada, lagoa, água podre, como Ou se fosse seja, essa não tem questão nada a de ver com o pântano. bairro Tijuca. É por causa do Tupi-Guarani. Isso tem. E, essa é outra coisa. Todo mundo acha que Barra da Tijuca, porque a Barra tá ligada ali com o maciço da Tijuca. Tem a piada a Barra é nossa. A Barra é da Tijuca. A Barra é da Tijuca. Aí, quem é da Tijuca aí, ó. É a praia da Barra. Eu tenho meu pedacinho da Barra, porque ela é da Tijuca, eu sou da Tijuca. E com isso, chamava de sertão, mas pela questão de ser um lugar que não tinha habitação. Né? Assim, é um lugar deserto de habitação, basicamente. Então você tinha ali uma possibilidade... Jacaré. Jacaré ainda tem muito. Eu até brinco isso quando eu falo da Barra e creio que, cara, até hoje é do jacarés, né? Pô, não é difícil tu achar um jacaré ali às vezes até pela rua. É muito comum, né? Sim, para o trânsito, um jacarezinho passando. Se eu não me engano, a palavra Jacarepaguá também tem origem do indígena, tupi, que vem dessa ideia da abundância de jacarés. Se eu não me engano, é Lagoa do Jacarés de Papo Amarelo, que é a espécie que tem muito ali. Então tem essa ligação. Assim, não é nem nada surpreendente, né? A gente fala de Jacarepaguá, já imagina jacaré já, né? Sim, é verdade. Mas não deixa de ter o fator de, pelo menos o que acontece comigo, tá tão familiarizado com o nome. Por exemplo, Jacarepaguá, que nem para pra pensar. Nem para pra fazer essa associação. Nem fala. Cara, porque nem, por exemplo, quando fala engenho novo, engenho de dentro,
Pô, a palavra tá ali, engenho, entende? A história já tá na palavra ali. É verdade. E a gente, de fato, não para pra pensar no dia a dia. É aquilo, a questão de te trazer pro presente do que você tá, onde você tá, do que você tá falando, te traz pro presente, te traz pro foco do lugar que você tá. E em relação à Barra, é isso que a gente tava falando. A gente tinha ali uma possibilidade de um projeto super pensado, que era uma região zerada, vamos dizer dessa forma, o que é algo raro numa cidade, tem uma região inteira zerada para pra linda si. lá, né? Exatamente. E assim, mesmo podendo ter toda a oportunidade de planejamento, se fez o planejamento da Barra, mas se esqueceram de algo que é comum no Rio de Janeiro. Assim, você estudando, não só o Rio de Janeiro, o Brasil todo vai perceber isso. Sempre se esquece que é necessário pensar numa camada social que tem menos dinheiro, vamos dizer dessa forma. Então, muita gente foi trabalhar na Barra, porque tinha que ser construída do zero, pessoas vão trabalhar lá. Muita gente veio do Nordeste com oferta de emprego, bombando, a parte ali de construção civil. Sim. Só que onde que eles iam morar, essas pessoas que foram trabalhar? Ninguém pensou nisso, em poder oferecer uma moradia social ali na Barra, para não ficar, não, aqui a gente vai só botar os ricos para morar. Não, se não tem uma moradia social ali, algum lugar pensado para essas pessoas, o que elas vão fazer? Vão construir a moradia delas onde dá. E aí nisso começou a surgir ilegalmente, né? Todo torto. E hoje em dia isso é o Rio das Pedras. Surge disso. As pessoas vêm trabalhar, não tem onde morar, vão ali onde dá onde já tem algumas habitações, mas vão crescendo, e surge nisso o Rio das Pedras. Então, o planejamento é algo que a gente vê que falta no Rio de Janeiro, no geral. E essa história se repete, né? Se repete. E aconteceu isso na Barra, mas anteriormente aconteceu o Morro da Previdência, foi assim também, se não me falha a memória. Sim. Eles estavam construindo ali o centro do Rio. Sim. E a galera que construía não tinha pra onde ir. Eu acho que esse contexto é até muito comum e quase todas as comunidades do Rio têm um pouco dessa origem. Né? Isso, são os trabalhadores querendo ficar perto do emprego e não tem local para eles, então eles vão onde dá. Algumas têm algumas origens um pouco diferentes. O Vidigal é muito isso que você falou. A Rocinha também tem ligação com essa origem que a gente está comentando. A Providência, eu não lembro exatamente agora, ela teve um boom. Acho que tiveram 2 booms na Providência, se eu não me engano. Eu ouvi uma história, não sei se procede, aí vale a pesquisa depois. Sim. Que foi a Guerra do Paraguai. Uma galera foi para a Guerra do Paraguai e o governo prometeu terras após. Então, essa foi Canudos. Perfeito. Cara, essa história é muito boa. Essa história é muito boa porque, assim, a gente consegue conectar a Guerra de Canudos com o boom, vamos dizer, na primeira favela do Rio de Janeiro. Inclusive, antes disso, não existia esse termo favela para denominar esse tipo de moradia. Ele vem de Canudos, na verdade. Porque o que acontece? Tinha lá em Canudos, no Nordeste, tinha um líder religioso. Lembra dessa história ou não? Desse líder religioso? Ele era como se fosse um líder diferentão e queria criar uma comunidade autossustentável lá em Canudos. Cara, o Marilyn Manson. Qual o nome? Não tenho a menor ideia. Cara, líder de uma seita. Assim, vamos dizer... Mas, assim, Charles Manson. Falei, Marilyn Manson é outra pessoa. Esse é o do... Marilyn Manson que parece o... É o roqueiro. Né? O Charles Manson que é o lá da seita? Da seita lá do... Mas assim, teoricamente, assim, até onde eu sei, ouvi falar, li, era uma seita, assim, que não queria fazer mal pra ninguém. Começa sempre assim. Sempre começa assim. Esse é o início sempre do padrão. Assim. Tá morrendo uma galera. Sempre começa assim. Isso é verdade. Só que aí o que acontece? Por questões políticas, o governo tentou acabar com aquela comunidade ali autossustentável. E assim, eram pessoas desarmadas. Eram pessoas que, assim, até onde a gente sabe, estavam ali querendo o bem delas e problema com ninguém. Vivia ali com elas. E o governo mandou aqui do Rio uma quantidade de poder bélico gigantesca para matar ali todo mundo que estava ali, basicamente. Vamos dizer dessa forma. E só que nisso, eles, para convencer esses militares a irem lá acabar com Canudos, eles prometeram que quando eles voltassem iam ganhar casa,
Enfim. Foi isso que eu vi. Essa era a ideia. E aí, quando eles voltaram, eles ficaram na porta ali do ministério pedindo, pô, cadê o que vocês deram? Pedir o que vocês ofereceram? E nada vinha. Então, isso é uma forma de dizer que não é documentada, mas é uma forma de dizer que como o governo não tomou nenhuma providência, eles foram pro Morro da Providência. Aí, entendeu? É uma forma de dizer, assim, não é documentada, mas é aquilo que a gente falou. Tem a versão documentada e a versão que é passada de geração. Mas é uma boa versão. Né? É uma boa versão. Não, aquela versão pra começar o vídeo, pô. Pô. Começar o vídeo. Por que alguém ia botar o nome de providência? Pra tomar providência. Escolhendo qualquer palavra. Só que aí vem essa ideia. E aí, com isso, vem a palavra favela. Porque como eles vieram de Canudos nessa guerra, lá tinha o Morro da Favela. Logo atrás de Canudos, quando você bota no Google ver fotos de Canudos, tem um morro atrás de Canudos. Era o Morro da Favela, porque lá tinha uma planta que tem esse nome, favela. E aí, quando eles vieram pra cá, eles falaram, pô, esse morro parece o Morro da Favela, da guerra que a gente lutou. E aí deram o nome de Morro da Favela, em relação a Canudos, por esse morro que tinha lá. E isso não foi ficando. Foi ficando. E aí, aquele número de construção foi crescendo. Também teve ali a questão da Presidente Vargas, que ela foi aberta ali. Irmão, imagina um trator passando por cima de várias casas que estavam ali. Claro que as pessoas saíram, né? Mas quantas pessoas foram expulsas para abrir a Presidente Vargas? Canal Léo, né? Eles foram muitos para lá também, para o Morro da Providência, que foi virando o Morro da Favela, que virou a primeira favela aí reconhecida, né? Que a gente tem com esse nome, favela. Porra, eles foram, Então a gente tem essa história muito doida, cara, que vai juntar canudos militares que voltaram e não tiveram a casa prometida e foram ocupar o morro ali atrás, deram um nome com uma planta que eles viam lá no Canudos e o nome ficou. Isso aí é uma história muito doida. Muito doida. Até para um dos tópicos que eu gostaria e quero e vou falar é a questão da Pedra do Sal, mas antes... Sim. E só uma coisa que eu lembrei agora, desculpa te cortar, Vitor, é que muitas pessoas que foram morando ali nesse Morro da Providência ali, na favela, Morro da Favela, eles mineravam o próprio morro para poder conseguir sustento. Não sei se vocês já repararam, depois de dar uma olhadinha quem estiver em casa, olhar ali no Google Earth, principalmente, o Google Maps dá pra ver também, tu vê que o morro é quebrado, porra. O morro, em vez de ter aqui o formato do morro, ele tem comeram o morro, pô. Foi essa atividade de mineração que os próprios moradores comeram o próprio morro. Mas tinha ouro ou era... Cara, algum minério, não era ouro, não. Algum minério ali que... Na época devia ter algum valor. Porque se tivesse ouro, não ia ter mais ninguém. Não ia. Oferecia até a casa pra todo mundo, né? Vai fazer um bairro planejadinho depois pra galera. O Rio tem algumas pedreiras, assim, que vão tirando minério. Se eu não me engano, no Morro do Alemão tem alguma também, que dá pra ver no Google Earth. Na linha amarela tem uma. Qual parte ali, tu lembra? No pedágio. Logo no pedágio. Pô, nunca reparei. Interessante. Isso é uma Mas eu acho que é de brita mesmo, não é nada... Entendi, Não era de algum minério, assim, né? Sim, faz sentido. O que eu tava falando é que nessa... Igual o Matheus, né? Pra gente fazer esse episódio, obviamente a gente dá uma pesquisada, né? Maneiro. E aí, nesse tópico que você falou da questão da ocupação, como sou vascaíno, dei uma pesquisada ali sobre isso e vi que parte da barreira do Vasco veio dessa origem também. Caramba, não necessariamente oriundo de outro estado, alguma coisa assim, mas de pessoas que participaram da construção de São Januário foram alocadas ali. E aí parte da ocupação da comunidade que hoje é a barreira do Vasco veio oriunda de acharem um lugar para colocar os trabalhadores, que na maioria era voluntário, torcedores voluntários que construíram o estádio e foram morando ali. Aí parte do terreno foi cedido pelo governo para a Igreja Católica que tem ali ainda. Que foi alocando essas pessoas e dali foi multiplicando e virou uma grande comunidade. Interessante. Mas eu quis trazer isso justamente pela similaridade, que foi o que a gente estava falando. A maioria, boa parte das comunidades do Rio hoje tem essa origem, né? De serem um lugar que foi dado para determinado grupo de trabalhadores. Que dali às vezes nem dado, né? Foi tomado mesmo. Ou isso também. E construído também, porque, como a gente estava conversando, muitos lugares eles foram usados para habitação, mas não eram próprios para isso. Então, eles precisavam ser aterrados. Então, muitos lugares, a própria população aterrou. Eu acho isso muito interessante também, que o chão de onde eles estão foi feito por eles mesmos. Porque não tinha um chão ali.
foi aterrado por eles. Por exemplo, o Complexo da Maré ali, uma parte razoável, foram os próprios moradores que aterraram o chão que eles estão construindo as casas deles. Eles, de madrugada, faziam movimentos, faziam organizações para levar terra, para conseguir aterrar aquele pântano que tinha ali. Então, isso é bem interessante também. Sim. O chão de onde muitas comunidades estão foi construído pelos próprios moradores ali. Sim, isso é um ponto bem interessante também. Os lugares aterrados, vocês estão falando? Ele tava falando da Barreira do Vasco. Isso, é vascaíno? Vascaíno. Sofredor, né? Também é? Caraca. Que parte da comunidade que hoje é a Barreira do Vasco foi pouco dessa origem dos torcedores voluntários que construíram São Januário, que vieram e muitos não tinham onde morar. Então, o governo cedeu parte do terreno que hoje é a Barreira para a Igreja Católica, que foi alocando essas pessoas. Ou pelo menos dando parte desse terreno para as pessoas construírem suas casas. Uhum. E aí disso foi multiplicando e virou a grande comunidade que é a Barreira hoje. Sim. E, Vitor, você comentou isso, é interessante, que me lembrou um pouco a história do Santa Marta. Porque, primeiro que o pessoal confunde muito, né? Dona Marta e Santa Marta. Eu demorei um pouco para conseguir fazer essa diferenciação e eu vi que Dona Marta é o nome do morro e Santa Marta é o nome da comunidade que está ali. São nomes parecidos, mas são coisas diferentes. E aí você disse de doação de terreno. Ali tem um colégio, se não me engano, é o Santo Agostinho. Ali, não sei. Sabe, ali em Botafogo? Acho que se eu não me engano, é o Santo Agostinho. E ali ele estava... Santo Inácio, né? Santo Inácio, ali em Botafogo. E ali o... Santo Agostinho é Tijuca, eu acho. É Tijuca, né? Eu não lembro agora. Pô, vários colégios santos, tem santo, um monte de santo. Porra, muito santo, filho. E aí o que acontece? Ali, eles estavam querendo construir aquele complexo ali que eles têm hoje em dia, educacional, de moradia também, relacionado à igreja ali. E precisavam de trabalhadores. Então eles foram chegando e os padres foram... Aquela região ali toda do morro, onde hoje é o Santa Marta, pertencia ao colégio. Pertencia ali àquela área. Então eles foram doando partes ali, deixando o pessoal ir morando. O pessoal que vinha trabalhar, foi deixando ali o pessoal ir morando, só que com o tempo... Perde o controle. Vai perdendo o controle. Então, acho que junta um pouco com o que você disse. Sim. Se tu for na Bíblia, tem uns exemplos desses. Caraca, eu gostei. Que aí... Gostei. A galera tá lá construindo o Egito, vai crescendo, desordena, aí Faraó manda matar todo. É o tal do apocalipse. Ainda bem que os governantes do Rio eram maus, mas não mandavam matar também, né? Sim. Ou pelo menos não todo mundo, né? Ia de pouquinho em pouquinho. Eles tentavam sempre... outras formas. Eles sempre tentavam expulsar quem tava em moradia irregular, assim, sem alguma ligação mais formal com o Estado ali, principalmente em regiões mais valorizadas. Um outro tópico que, cara, sempre causa muito espanto das pessoas é falar das favelas que tinham ali na Lagoa, ali pelo Leblon. Ali na Lagoa tem foto antiga em jornal. Uma manchete, quando eu vi, fiquei até assustado, assim, com como eles falavam, né? Era assim, até tal mês, Lagoa sem favela. Era a manchete do jornal. Não, era bizarro. Nos anos 80 assim, ali, isso é nessa época? Eu não lembro exatamente a década agora, mas foi na mesma época que surgiu a Cruzada ali, ali é Leblon, se não me engano. Mas tem a Cruzada, que foi uma solução para poder levar algumas dessas pessoas que, assim... Falaram que foi um incêndio acidental, mas a gente sabe que muito provavelmente não foi acidental. E aí no dia seguinte a favela sumiu já, né? Onde é o shopping Leblon hoje em dia? Ali tinha a favela gigantesca, que sumiu num incêndio. Mas eles deram oportunidade pra essa galera? Ou cara, então... alocaram pra outro lugar? Então, existe um cara chamado... Tanto que você falou, quando a gente tava falando do Zona Norte aqui, você falou sobre a suburbana ali, que hoje tem o nome de Dom Helder Câmara. Sim. E o Dom Helder Câmara foi um cara muito atencioso nessas questões, porque ele, por exemplo, ao ver essa tendência já do Rio de Janeiro de expulsar os moradores de favelas da Zona Sul, ele foi tentando criar soluções para isso. Então, ao ver que assim, não tinha como, o pessoal ali da favela do
acho que é a favela do Morro do Pinto, se eu não me engano, que era ali na Lagoa. Eles vão ser expulsos já. Então, ele fez negociações, fez conversas para conseguir construir prédios ali na Lagoa. Que tem ali alguns conjuntos habitacionais que a gente chama hoje em dia de Cruzada São Sebastião. Mas quem deu essa ideia foi o Dom Helder Câmara. Então, muita gente foi para lá. Era o quê? Era um religioso? Era um padre? Eu não sei se ele era arcebispo, mas ele tem assim, ele tem uma influência grande na igreja. E assim, é bem legal ver o nome dele nessa avenida gigantesca da Zona Norte, porque, pô, o que ele fez foi sensacional. Muitas pessoas ali, por exemplo, saíram expulsas ali da Lagoa e, pô, trabalhavam todo mundo ali como diarista em Copacabana, no centro da cidade, e foram expulsos para a Cidade de Deus, por exemplo. Se hoje é longe, imagina naquela época, irmão. Pô, imagina. Tem um filme, né, que conta bem essa história. Sim, sim. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas eu já ouvi essa conversa de que a Igreja Católica, ela é dona de boa parte do centro do Rio de Janeiro. Caramba. Já ouviu essa conversa? Assim, já ouvi por alto, mas nada muito aprofundado, assim. Porque isso meio que justificaria a possibilidade do Dom Helder Câmara fazer esse tipo de coisa. Pelo poder, tá falando? Faz sentido. De alguma forma ali eles alugavam, né? Porque a igreja tem bastante igreja no centro, mas a maior parte é prédio comercial que eles alugam. Caramba, interessante. E aí ganham dinheiro, com dinheiro você consegue de alguma forma ali ajudar. A igreja tem dinheiro, né? Isso aí a gente tem certeza. Dinheiro eles têm. Mas vale a pena depois dar uma pesquisada na Cruzada, ela existe até hoje. E é bem, assim, interessante ver, porque é o metro quadrado mais caro do país, do Brasil, o Leblon. Do Brasil. Do Brasil. E ali tem conjuntos habitacionais de pessoas que vieram, algumas, né, em alguma parte dessa favela que existia ali. E, assim, é um local que tá no Leblon, mas ele não tá no Leblon. Quem mora ali deve pagar um IPTU altíssimo. Não, assim, finge que não existe, né? Assim, ignora que tem aquilo ali. E, assim, é colado com o Shopping Leblon, basicamente. A Cruzada. Isso colado. É muito curioso. É estranho, assim, estranho não, é curioso. Curioso. Tem uma vertente interessante, com certeza. Agora, a Cruzada. Eu tenho agora uma notícia ruim, que é o quê? O tempo passou muito rápido. Que isso, muito rápido. Já estamos chegando na reta final, mas eu queria trazer um último tópico pra gente conversar. São que horas agora já? 5h25. Caraca, a gente ficou o quê? Uma hora. Uma hora? Caraca, irmão. Que doideira. E eu queria trazer um último tópico pra gente conversar, que eu já falei que é um assunto que me traz curiosidade também, que é a questão da Pedra do Sal. Sim. Que, assim, é uma daquelas coisas que você... se você não pensar direito ali no nome, você não associa... Exatamente o que é. Ainda mais se você vai associar só o nome ao que tem ali hoje, que são rodas de samba e eventos ali, você não se dá conta da história por trás desse nome. Com certeza. Você já foi na Pedra do Sal? Já curtiu lá? Já Eu sou dessa galera. Tu curtiu o quê? Eu curto ficar em casa. Vendo meu podcast. NBAzinha. NBA? NBA. Pô, maneiro. Eu não costumo ver muito não, mas meus amigos, pô, são viciados, cara. Tá uma febre. O pessoal gosta bastante. Eu já fui lá na Pedra do Sal, estudava ali perto, fazia minha faculdade ali perto. É aqui perto? É no centro. É no centro. É no centro. Não é longe. Mas assim, não é Zona Sul, né? Assim, não é longe, não. Eu estudava ali perto, então tinha essa facilidade de estar ali perto. Então, num pós-aula, o outro ia pra lá. E, realmente, você indo com esse intuito de aproveitar o que tem de evento lá hoje, você não se dá conta da importância e do que já houve ali. Sim, com certeza. Eu costumo até brincar que você ir na Pedra do Sal de noite, que seria, teoricamente, pra curtir o samba lá, você tem uma experiência. E você indo de dia, cara, parece que é outro lugar. Só simplesmente por não estar lotado de gente, tu já tem uma outra visão do lugar. E assim, são uns lugares únicos que a gente tem, que você chega... E assim, por mais que você não tenha, talvez, alguma informação sobre o que aconteceu ali, cara, você sente que ali tem muita história. Isso é verdade. Você sente um lugar histórico só por estar ali. Você sabe que ali não é um lugar qualquer. Exatamente. Isso é verdade. Tu vê aquela escadinha ali na pedra, já te dá alguma impressão que ali aconteceu alguma coisa. A própria pedra que escorrega bastante, inclusive. Exatamente. E ela escorrega, e já sabiam disso antigamente, que ela escorregava. Tanto que usavam ela para escorregar o sal ali. Essa que era a ideia. Chegavam embarcações trazendo sal, e eles escorregavam o sal por aquela pedra. Por isso que ela escorrega, né?
É bom. Era bom antigamente, hoje em dia não é tanto. Hoje em dia o que Irmão, escorrega ali são pessoas. Toda vez que eu vou lá, eu vejo alguém caindo, cara. É. Ainda mais bêbado. Pô, o cara já Sim. bebeu e tal. E o pior é que escorregar pra o cara cair. Porra. E o pior é que você sabe que escorrega, aí você bebe e do nada cria-se uma coragem e você tenta e escorrega. E tem um degrau do lado. É, A pessoa é aquela prefere... Cara, assim isso é mesmo. verdade. E assim, a gente, caso consiga ver no mapa, é porque assim, vendo por cima a gente tem uma visão melhor de distância. Uhum. A gente vê onde está o mar ali chegando, onde está a água chegando ali, batendo. É uma distância não longe, mas uma distância razoável da Pedra Sim. do Sal. E isso sempre foi uma curiosidade que eu sempre tive quando era mais novo, que, assim, essa história Pedra do Sal, ali chegava embarcações com sal. Eu ouvia falar disso. Uhum. Mas, cara, tu olha no mapa, o mar tá longe, né? Como que... Por que desciam ali, se o mar tá razoavelmente longe? Uhum. Mas é porque aquela parte, como você comentou, né? Foi aterrada. Ali foi aterrado. Uhum. Então, o mar chegava muito perto. Assim, basicamente, na rua de trás, onde está a pedra. Onde a gente tem a Pedra do Sal, na rua de trás ali, o mar batia ali. Então, realmente, ali era um ponto estratégico de chegar à navegação e tirar ali essa entrega de sal que tinha ali, Uhum. escoando pela pedra. Faz muito mais sentido. É. E, assim, foi até um lugar que foi... Eu não lembro o ano exato, mas recentemente foi... revitalizado, talvez pra Olimpíada, que ali o Bafo da Prainha virou um dos lugares mais legais do Rio de Janeiro. Uhum. Sabe, Bafo da Prainha? Uhum. Várias revistas lá de fora falando que é o lugar mais descolado do mundo. Sim, sim. E o próprio nome já diz. freguesia. Oi? Eles não conhecem. Não conhece. Se conhecessem... E eu continuar com essa... E ali o... Pô, o nome já diz, né? Bafo da Prainha. Por que prainha? Ali tinha uma prainha, pô. Uhum. Entendeu? Então são histórias que vão se perdendo. E assim, pô, depois que você vai pensando nisso, você vai ali já com outra visão. É verdade. O degrau que tem ali daquela escadinha, assim, tem relatos, também não é algo assim 100% documentado, que foram pessoas escravizadas que fizeram talharam ali. Uhum. Não se tem totalmente documentado isso, mas é uma vertente da origem daquela escadinha ali. Uhum. Para eles subirem, né, sem escorregar, aí depois escorregar pro sal. Faz sentido. Pelo nível Faz sentido. pela quantidade de pessoas que bebem ali hoje em dia, devia ser pedra do açúcar, né? Que o pessoal precisa de glicose. Facilita. Pedra do Samu. Pedra do Samu. Inclusive, fica de dica para você que ainda não conhece a Pedra do Sal, vá lá e principalmente tome cuidado. Porque escorrega bem e é verdade. Um calçado com a sola boa. Aquele calçado de trilha, né? Pra não escorregar. Vai de bota, de aderente. Pô, aumentar o atrito, força de atrito. Olha aí, a física. Olha aí, mas isso que você tá falando dos bairros que tem nomes com coisas parecidas de praia e tal. Sim. E aí, muito tempo depois, não ser perto de praia, eu vou lançar uma fake news na freguesia. Vou falar que é... Tinha praia lá? Vou falar, não, isso aqui foi tudo aterrado. A linha amarela, pra linha amarela. Manda essa. Pra Daqui fazer a 100 anos, não, era praia. Pra fazer a linha amarela. Manda essa. Pra fazer a linha amarela, acho que acabaram com um cinema lá da freguesia, se eu não me engano. Tinha um cinema ali bem na esquininha. Se eu não me engano, acho que era por ali, perto da Jeremário Dantas, quando vai pegar a linha amarela. Piso. Por ali tinha um cinema, pô, bem maneiro. Que quebraram. Deve ter virado Universal antes. Aí depois... Provável. Porque o destino de muitos cinemas foram virar igreja Universal. E ali tu falou da Pedra do Sal, aquela região toda tinha alta atividade portuária ali. Tanto que ali é a região do Porto Maravilha. Isso. Do lado, né? Dá pra ir andando ali. E ali tem uma história muito triste, que é o Cais do Valongo. Que, assim, é uma história tão triste que tentaram esconder por séculos, né? Que vai... Uma coisa não tem mais função, tu vai cobrindo ela, escondendo camadas de terra. Toda a cidade do mundo tem isso. Você vai vendo... Quer descobrir a história da cidade? Vai cavando ela. Tu vai descobrir cidade embaixo de cidade, embaixo de cidade. Isso aí é o mundo inteiro. E esse Cais do Valongo foi descoberto para as obras do Porto Maravilha. Que foi quebrando, e descobriram ali um cais, que depois... Uma estrutura portuária ali, que depois foi estudada a origem dela, era o Cais do Valongo. Onde, era um cais ali específico só para receber pessoas escravizadas da África. Dizem que foi o local onde mais chegaram africanos escravizados dali. Cara, milhões assim em poucos anos, cara. Parada louca. O número que era que eu ia reforçar. Porque realmente você olha o número... É absurdo. É muito absurdo. Eu não lembro agora exatamente, mas se eu não me engano já tinha algumas vertentes antes escravidão ali.
E meio que era um cais ali, meio que pra fazer meio que escondido, pra tentar burlar algumas... Fazer uma vista grossa ali, né? Era um cais só pra isso, meio que pra deixar mais isolado esse comércio que infelizmente existiu. E ali também tem o Cemitério dos Pretos Novos, se eu não me engano. Bem perto ali também. Que é uma história muito, muito engraçada, que assim, imagina, tu e tua mulher lá, comprou uma casa. Aí, pô, tá com dinheiro, vai reformar a casa, aí não pode mais reformar a casa. Porque tu começa a quebrar o primeiro azulejo assim do chão pra trocar. Sai um braço. Sai um braço, sai um osso ali. Ou seja, descobriu um cemitério ali na casa dele. Era um cemitério também escondido. Recebeu esse nome Cemitério dos Pretos Novos, que eram quando os africanos vinham da África, eles vinham, pô, a maioria muito doente, eram os novos africanos que chegaram e enterravam eles ali, e vida que segue. Então a casa Às vezes da mulher... No trajeto. Sim, enterrou ali. Então a mulher perdeu a casa. Assim, eles são os donos ainda, eu acho, mas assim, eles recebem meio que utilidade, né? virou um museu, virou um museu a casa deles. E por ali tem um monte de cemitério, né? Um pouquinho depois ali, Caju. Ah, sim. Meus amigos, por hoje... Pô, a conversa tava boa, hein? Dava pra ser uns 5 horas de papo, tá? Dá pra ser. Mas, ó, é um dos truques também, ó. Só falar bem da freguesia eu poderia ficar uns 40 minutos aqui. Um dos truques é o quê? Dar esse gostinho de quero mais. Sim. Então, e aí, se vocês também derem muito like, comentar, se pá, rola uma parte 2 aqui com o nosso amigo Nader. Com certeza. É isso aí. Então, já fica o convite, tanto pra você que tá aí assistindo, quanto pra vocês dois, de deixa a porta aberta pra gente voltar e fazer mais... Com certeza, amigo. Conversar sobre muito mais coisas que ficaram pendentes, com certeza, porque tema é o que não falta. Irmão, a gente, pré-podcast, a gente separou aqui uns 8 tópicos pra conversar. Uns 5 a gente tocou, eu acho, mas ainda falta. Ainda falta, e falta muito. Faltou. Tem muita coisa boa aí. Falta muito. E temos certeza que o Nader, nos próximos tempos, vai falar de muitos outros bairros que podem, em algum momento, a gente usar como pauta. A gente já aumenta a pauta. Por exemplo, Padre Miguel. Quem é Padre Miguel? Padre Miguel é um padre mesmo. Ponto. Era um padre mesmo. O que esse padre fez aí? O Padre Miguel é um personagem muito maneiro, galera. Tem muita coisa pra falar dele. Então. Ele é um personagem muito tantos maneiro. Outros aí. Tem um monte ainda. Muito maneiro. Então é isso, mas agradeço principalmente ao Nader, que foi o convidado especial de hoje. Eu que agradeço, amigo. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Porra, bom demais de conhecer também, cara. Espero que você tenha gostado. Com certeza. Como eu costumo falar também para os meus convidados, que o Matheus já escutou isso uma vez, sim, que no Fala Comédia você não é convidado a voltar para fazer o segundo episódio, a segunda parte. Você é intimado a voltar. Maneiro, legal. Com certeza. Então fique já ciente. Voltei. É isso aí. No futuro. Fique ciente de que será chamado e espero que você tenha gostado para poder voltar. Com certeza, amigo. Com certeza. Foi um prazer. Galera, se inscreve no canal. É isso aí. Dá o arroba certinho, arroba qual? Deixa tua rede social. @Nader_oficial. Perfeito. Bem fácil. Oficial. Bem fácil, vai estar na tela. Sucinto. É isso aí. Matheus também deixa sua rede. Obrigado mais uma vez pelo convite, Vitor. Grande amigo. Nader, é um prazer te conhecer. O conteúdo é maravilhoso. Demais, amigo. Demais. Sigam lá porque é muito legal. Não é papinho, não. Realmente é um conteúdo bem legal. E aí, se você já tá seguindo todo mundo, segue lá. Sou Matheus Moura. Matheus com TH. Sou Matheus Moura, que lá tem piadocas, curiosidades e diversão. É isso aí. E deixo também aqui as redes sociais do Fala Comédia. Siga o Fala Comédia Pod em todas as redes sociais. Ajuda a gente a continuar esse projeto de trazer convidados incríveis para fazer episódios sensacionais, que eu tenho certeza que você vai gostar, como eu espero que você tenha gostado desse. E me segue também nas redes sociais, victordutra.98. A gente, como eu falei, continuar entusiasmado, porque ter o retorno de vocês, esse retorno de curtida, de comentário, de compartilhamento é importante para a gente continuar sendo recomendado para outras pessoas e ver que nosso trabalho, nossa intenção, que no caso do Fala Comédia, de fazer você rir e de também trazer conteúdo informativo, tá dando certo e tá agradando você que está assistindo. Então deixo esse recado para você. Continue incentivando a gente a continuar esse projeto. No YouTube a gente ainda tá um pouco devagar, que é onde você está assistindo. Então aproveita também, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Manda para aquele seu amigo que teve o bairro citado aqui, que gosta do conteúdo do Nader. Manda para ele assistir também. Manda para sua mãe, seu pai, para todo mundo. Que o conteúdo de hoje valeu muito a pena. E eu tô feliz de ter feito esse episódio. E espero que você também de casa tenha gostado. Conto com vocês no próximo episódio também. E aguardo vocês no próximo. Tamo junto. Valeu!